Queridos alunos, vamos aí dar continuidade ao nosso curso de redação a partir das próprias redações de vocês. Essa é a grande ideia, esse é o grande lance. Vamos lá, gente? Agora é um outro assunto, né? Trataremos da questão estrutural, que é fundamental na sua prova escrita, tá certo? João, o que eu tenho que aprender disso? Bom, primeiro a gente vai ler o texto. Né? Aí, ó. Qual a proposta do governo municipal? Primeiro eu só vou ler, tá, gente? Depois a gente fala da questão estrutural. Qual a proposta do governo municipal ao lançar um programa higienista que atende pelo nome de Cidade Linda? Quem é o público-alvo desse programa? Quais foram os parâmetros utilizados para definir como arte ou sujeira as várias intervenções existentes na cidade? Ao lançar um programa como esse, o governo municipal pretende deixar a cidade de São Paulo mais bonita para o mundo. A partir dessa proposta, o governo conceituou as várias intervenções existentes na cidade segundo seus próprios critérios, sem antes escutar, entre aspas, né, aí, o que a população considera como arte ou sujeira. O conceito de arte ou sujeira depende do ponto de vista do cidadão, pois o que para um é sujeira, para outro é considerado arte. Observa-se que o conceito de arte ou sujeira é bastante amplo. Temos como exemplo o grafite, que para alguns é parte, não entendi direito, é parte de rua, para outra mal passa de mais uma pichação sem valor. É pretensioso da parte do governo municipal definir por sua conta e risco o que pode ou não ser mostrado ao mundo. Importante salientar que a maioria das ações higienistas já realizadas contemplaram as regiões centrais e valorizadas somente. Vamos ver aqui, ó. Cabe, um pouquinho difícil de decifrar algumas palavrinhas, né? Cabe ao governo municipal ouvir a opinião da população antes de decidir por sua conta e risco. Já havia sido usada essa expressão anteriormente, né? É melhor evitar a repetição, como já falamos numa outra parte aqui do nosso curso. Cabe ao governo municipal ouvir a opinião da população antes de, vamos ver aqui, decidir por sua conta e risco sobre o que é bonito ou não e, a partir daí, criar ações higienistas mais sensatas e coerentes com a realidade. Ô Johnny, e aí, o que você tem a dizer do meu texto? Bom, gente, é o seguinte. A estrutura fundamental do texto dissertativo você conhece desde que você era pequenininho na escola, né? Você tem que ter uma introdução em que se fundamente uma tese, depois você tem uma parte de argumentatividade, né, em que se empregam exemplos, comentários, ilustrações, citações, o que puder contribuir para que a tese fundamental do seu texto seja explicada, argumentada, demonstrada e assim por diante. Tá? João, eu já conheço essa conversa. Pois é. Depois nós temos uma finalização do seu texto, que também deve contribuir para a argumentatividade, né? É uma finalização. Eu nem gosto de usar a palavra conclusão, que aparece nos manuais, né? É uma finalização, como quem diz, estamos encerrando a discussão desse assunto agora, nesse momento. Tudo bem, gente? Porque em 30, 40 linhas, ninguém consegue concluir nada a respeito de coisa nenhuma. Tudo bem? Então, ó,
nós temos uma introdução em que se propõe uma tese, uma parte de argumentatividade que vai confirmar esta tese fundamental e uma parte de finalização em que simplesmente se dirá: estamos encerrando a discussão desse assunto agora, nesse momento, temporariamente. Tá bom, gente? Tá legal? Então, ó, a primeira, claro que sempre, gente, com o sentido da positividade, tá? Para que vocês possam melhorar. Tudo bem, gente? Então, olha só. O primeiro parágrafo, né, se estrutura a partir de várias interrogações. Que depois, no decorrer do texto, né, serão, de alguma forma, comentadas e respondidas. Tá legal? Alguma coisa contra, João? Não. Só não pode abusar, gente, do mesmo tipo de estrutura. Tá? Cansa um pouco o leitor, né? A repetição de estruturas, das mesmas formas, das mesmas formulações. Tá? Pode fazer pergunta? Pode. Só que você tem que responder as perguntas, conforme já dissemos numa outra parte do curso. Tudo bem, gente? Outra coisa que é fundamental, né? Todo parágrafo, gente, todo parágrafo dissertativo é uma microdissertação. Ele tem que ter uma ideia fundamental, 1, 2 comentários dessa ideia fundamental e um finzinho. De preferência um finzinho que já seja um gancho para começar o próximo parágrafo, que também vai ter uma ideia fundamental, 1 ou 2 comentários e um finzinho. Todo parágrafo, né, estamos tratando de estrutura, todo parágrafo dissertativo tem que ser uma mini dissertação. Ele tem que ter uma ideia fundamental, pelo menos um comentário, pode usar 1, 2, 3, sei lá, quantos você conseguir. Não abuse, não use muitos comentários de uma vez, porque depois eles podem fazer falta. Tudo bem? Então, ó, todo parágrafo dissertativo é uma microdissertação. Ele tem que ter uma ideia fundamental, 1, 2 comentários, 3, sei lá quantos você vai querer usar, e um finzinho. De preferência um finzinho que já sirva de gancho para começar o próximo parágrafo. Tudo bem? E nesse sentido, olha aqui, gente, ó. Nesse sentido, por exemplo, isso aqui não é um parágrafo. Não é. Ao lançar um programa como esse, o governo municipal pretende deixar a cidade de São Paulo mais bonita para o mundo. Aqui nós só temos uma ideia fundamental, mas não temos nenhum comentário e nenhum finzinho. João, qual é a ideia fundamental? O governo municipal pretende deixar a cidade de São Paulo mais bonita para o mundo. Mas não temos comentário a respeito disso, nem temos uma finalização. Portanto, não é parágrafo. Esse aqui não é parágrafo. João, mas eu fiz um espaçamento. Gente, parágrafos não se medem a dedos, nem com régua. Tudo bem, gente? Olha lá, o outro trecho. A partir dessa proposta, o governo conceituou as várias intervenções existentes na cidade. Isso, na verdade, é o comentário do que está antes. Então, isso aqui também não é parágrafo. João, como é que faz então, junta tudo num só? O comentário está vindo depois, gente. A partir dessa proposta, o governo conceituou as várias intervenções existentes na cidade, segundo seus próprios critérios, isso é tudo comentário, sem antes escutar o que a população considera como arte ou sujeira. Então, moçada, ó, separados não são parágrafos. Não são parágrafos. O que você aconselha, João? Que você junte isso. Que você junte isso. Porque o comentário da ideia fundamental que veio antes aparece depois, no que seria um parágrafo que na verdade não é. Tudo bem, gente? Vamos ver. Ó. O conceito de arte ou sujeira depende do ponto de vista do cidadão. Por o que... Como é que está aqui? Deixa eu ver. Pois, está bem difícil de entender aqui, viu?
Bem difícil de entender. Pois o que para um é sujeira, para outro é considerado arte. Continua sendo comentário, gente. Continua sendo comentário. Ó, o conceito de arte ou sujeira depende do ponto de vista do cidadão. Tá bom, essa é a ideia fundamental. Pois o que para um é sujeira, agora é comentário. Para outro é considerado arte. Né? Tá? Mas isso tudo continua sendo comentário do que veio antes. Tá legal? João, e esse aqui tem estrutura de parágrafo? Tem. Uma ideia fundamental, que é, conceito de arte ou sujeira depende do ponto de vista do cidadão. E agora um comentário. Pois o que para um é sujeira, para outro é considerado arte. Uhum. João, e já tem um finzinho também? Já, né? Para outro é considerado arte. Esse é o finzinho. Tudo bem, gente? Então esse aqui, ó, esse aqui tem estrutura de parágrafo. Por menorzinho que ele seja, mas ele tem uma estrutura de parágrafo. Tudo bem, gente? João, repete para mim. Todo parágrafo dissertativo é uma microdissertação. Tem que ter uma ideiazinha fundamental, pelo menos um comentário e um finzinho. De preferência um finzinho que já possa anunciar o começo do outro. Tá legal, gente? Então, em termos de estrutura, é importante fazer esse comentário, tá bom? Vamos ver, ó, continuando aí, ó. Observa-se que o conceito de arte ou sujeira é bastante amplo. É uma ideia fundamental. Temos como exemplo o grafite, que para alguns é arte de rua, para outros não passa de mais uma pichação sem valor. Temos uma ideia fundamental, né? Um comentário e um finzinho. Né? João, cadê o finzinho? Para outros não passa de mais uma pichação sem valor. Então, esse aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha, esse aqui tem estrutura de parágrafo. Tá? É pretensioso da parte do governo municipal definir por sua conta e risco, definir, falta uma vírgula aqui, ó, por sua conta e risco é um adjunto adverbial intercalado entre vírgulas, o que pode ou não ser mostrado ao mundo. E eu agora faço a pergunta para vocês, será que é um parágrafo? Uhum. Definir, vamos ver aqui, ó, definir o que pode ou não ser mostrado ao mundo é pretensioso da parte do governo municipal. Gente, isso é só uma ideia fundamental, não tem comentário, não tem fim, não tem finzinho, né? Importante salientar que a maioria das ações higienistas já realizadas contemplaram as regiões centrais e valorizadas somente. Gente, o comentário, ó, isso aqui também não é parágrafo, tá? Isso é comentário do que veio antes. Estão me entendendo? Não adianta só você fazer espaçamento para sugerir ao leitor que esteja redigindo um parágrafo, tá bom? Isso é fundamental, gente. E assim, ó, grande maioria dos meus alunos que já melhoraram um pouco o seu desempenho escrito partem desse princípio, tá? Será que eu estou fazendo um parágrafo? Para que seja parágrafo, tem que ter uma ideia fundamental, pelo menos um comentário e um finzinho. Senão, não é parágrafo. Né? Por mais espaçamento que você dê, não sei mais o quê. Isso aqui, gente, ó, é comentário do que veio antes. E o que veio antes é só ideia fundamental. A ideia fundamental é definir o que pode ou não ser mostrado ao mundo é pretensioso da parte do governo municipal. Essa é a ideia fundamental. E depois vem o comentário. Importante salientar, né? Tudo bem? Agora, isolados assim como estão, nenhum dos dois é parágrafo. Tá joia, gente? Joia, isso tem a ver com a estrutura? Claro, estamos falando de estrutura de parágrafo. Tá bom? Coisa que repetiremos bastante. Vamos ver, ó. Cabe ao governo municipal ouvir a opinião da população antes de decidir por sua conta e risco, de novo, né, ou por sua conta e risco aqui, ó. João, mas não posso repetir? De preferência não, né? De preferência não. Porque e tem mais uma coisinha, viu? Por sua conta e risco é um clichê, gente. É uma frase feita,
todo mundo já ouviu uma vez na vida. Por sua conta e risco. João, e se eu mudar e puser por seu risco e conta, não vai adiantar nada, vai ser a mesma coisa. Tá legal? Então, procure evitar frases feitas. João, mas eu botei entre aspas. Sim, mas repetiu, e é um clichêzão, né? Um clichê, uma frase feita que todo mundo já ouviu uma vez na vida, pelo menos. Cabe ao governo municipal ouvir a opinião da população antes de decidir por sua conta e risco sobre o que é bonito ou não e, a partir daí, criar ações higienistas mais sensatas e coerentes com a realidade, né? E a gente tem também a mesma ideia de higienistas, né, repetida aqui bastante proximamente. Espero que todos tenham entendido que em vários momentos esse texto não apresenta parágrafos. Não apresenta parágrafos. Tudo bem, gente? E a estrutura fundamental, a célula fundamental do texto dissertativo é a estrutura de parágrafos. Tudo bem, gente? Então, João, então meu texto está horrível? Não se trata disso. Ele só está meio bagunçado no bom sentido em termos estruturais. Tá legal, gente? Então, vamos nessa. Seguindo aí. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha bacana. Olha aqui, ó. Presta atenção. Olha só. Isso vai servir para muitas coisas, tá? Vamos ver, ó. A estrutura. Procure apresentar uma ideia principal. Presta atenção aqui, ó. Procure apresentar uma ideia principal com consistência. Ou seja, com domínio claro e objetivo do assunto proposto. Muitas vezes o candidato procura escrever sobre diversos assuntos ao mesmo tempo e acaba por confundir-se e não se comunica de maneira minimamente razoável. Para evitar que o texto fique confuso, devem-se observar atentamente as partes. João, de novo essa conversa? Gente, mas é a mesma mesmo, não tem jeito. Olha lá, ó. Tem que ter, né, uma introdução em que se apresente uma tese, um desenvolvimento argumentativo e uma finalização. Eu estou usando aqui a palavra conclusão, que aparece nos manuais. Tá? Eu prefiro finalização, porque concluir ninguém conclui nada. Tá bom? Em 30 linhas, 40 linhas, ninguém consegue concluir absolutamente nada. Olha lá, gente, ó. Sobre estrutura. A introdução, ó. Os tipos mais fundamentais de introdução são estes exemplificados abaixo. Formulação de uma hipótese. Tá? Formulação de uma hipótese. Tudo isso, gente, tem a ver com a estrutura do texto. Tá? O autor situa o problema demonstrando o ponto de vista que vai defender. Ele se propõe a explicar essa tese nos parágrafos seguintes. Vamos ver, ó, um exemplo. O maior problema da corrupção não é ético e abstrato, é objetivo e concreto. Essa é uma ideia fundamental. A consequência imediata de sua prática, sobretudo por agentes públicos, é o sucateamento dos sistemas de educação, saúde e segurança. Isso é comentário, gente. O que gera uma sociedade incapaz, incompetente, frágil e exposta à barbárie da violência. Beleza? Aí temos a formulação de uma hipótese mesmo, né? Esse é um modelinho que você pode seguir, caso queira. Vamos ver, ó. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler. Ainda falando da introdução. Por interrogação, ó, o autor formula uma ou mais perguntas sobre o tema e ele próprio deve dar as respostas ao longo do texto. Nenhuma pergunta deve ficar sem resposta. Exemplo. Por que será que o brasileiro não consegue assumir sua identidade? Por não tê-la ou porque lhe é impedido? Será que ainda restam forças para tal atitude? Só que a gente tem que responder isso, viu, gente? Tem que responder isso durante a argumentatividade do texto. Tudo bem? Uma outra forma de introduzir, olha lá, ó, por exemplificação. João, eu tenho que pensar nisso tudo quando eu vou escrever? Claro que tem, cara. Claro que tem. Um texto é fruto de um projeto, gente. Um texto dissertativo é fruto de um pequeno projeto. Você não pode baixar a cabeça e sair escrevendo, esperar baixar o caboclo redator e sair escrevendo, psicografando
ou coisa parecida. Tem que fazer um projetinho mínimo, nem que seja só na sua cabeça, tá? Sempre me perguntam assim, ô João, por que assim, você tem um jeito de me ensinar a fazer um projeto para minha redação? Gente, não tem nem que escrever. O projeto pode ficar aqui na sua cabeça, mas tem que ter um projetinho. Senão a coisa não anda, tá bom? Ó, por exemplificação, o autor inicia com breve narrativa para logo após discutir a questão. Né? Esse exemplo aí é exemplo de texto de aluno, tá? Um jovem, ao mirar-se no espelho e observar suas espinhas, vê-se diante da realidade da fase que vivencia, a adolescência. A adolescência. É uma breve narrativa. Segundo a psicologia, esta etapa da juventude é ambígua e marcada por ambivalências. Se é ambígua, tem que ser marcada por ambivalências, né? Sonhos de felicidade e insucessos passageiros. Vontade de mudar o mundo e dificuldade para inserir-se nele. Bom relacionamento com os amigos e diálogo truncado com os pais e parentes. Né? Então, um exemplo aí de colega de vocês, né, para um texto começado pela técnica da exemplificação. Tudo bem, gente? Vamos lá. João, qual deles você me aconselha? Você que vai saber, não tem esse negócio. Olha lá, por raciocínio dedutivo, gente, do geral para o particular. Essa é uma boa forma de começar, segundo eu penso. Só que eu não posso impor a vocês nenhum modelinho específico, tá? Mas é importantíssimo que você saiba que há modos de começar, modos de introduzir o seu texto. Tudo bem, gente? Isso tudo, repito, diz respeito à estrutura do texto dissertativo. Tudo bem? Ó, do geral para o particular. A sociedade brasileira contemporânea é marcada por uma rápida mudança no que diz respeito à forma como se veem e aceitam as diversas relações amorosas interpessoais. Porém, em nível regional, ó, eu comecei falando da sociedade. Agora, ó, em nível regional, ou seja, é do geral para o mais específico, dedutivamente. Tudo bem? Porém, em nível regional, os preconceitos ainda afloram de modo marcante e qualquer transformação da mentalidade nesse sentido ainda se move com a velocidade das primeiras locomotivas do século passado. João, e essa metáfora aí e tal, gente, isso aqui também é exemplo de texto de colega de vocês. Tudo bem? João, mas eu posso usar linguagem figurada? Cara, se você for criativo, pode. Só não pode abusar e fazer um texto literário. Tudo bem? Mas essa figura que aparece aí no finzinho, né, dessa introdução, não prejudica em nada o texto. Tá bom? Importante é você perceber aí que houve primeiro uma generalização e depois a especificação dessa generalidade. Tudo bem, gente? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Tudo diz respeito à estrutura. Uma outra forma de introduzir. Olha lá, gente. Por percurso histórico, o redator elabora sua introdução vindo do passado para o presente. Vindo do passado para o presente. João, eu gosto de começar assim, só você que sabe. O fundamental é que você saiba que existem modos de começar, né? Para que você não se perca logo no início. Tudo bem? É importante saber que há modos de começar. Tá joia, gente? Isso ajuda bastante o seu percurso. Vamos ver aí, ó, sem trocadilhos, o percurso histórico aí, ó. No Brasil do início do século XX, a imprensa se limitava à crônica política, normalmente feita ao sabor das volúveis mudanças de rumo na mentalidade de um país em que a República apenas começava. Apenas começava. A República foi proclamada em 1889, né? Com o passar do tempo e com o desenvolvimento das instituições da tecnologia, a atividade se diversificou, modernizou-se e hoje temos uma imprensa versátil e dinâmica que acompanha, em nível e qualidade, a grande imprensa internacional. Né? Então, por percurso histórico, né? Vem do Brasil do início do século XX, né? E chega nos dias de hoje. Tranquilo, gente? Tranquilo? Vamos lá então, ó.
Mais uma forma de começar. Olha lá, ó, por comparação. O redator elabora a sua introdução usando um raciocínio analógico, comparativo, que pode formular-se por... Gente, é possível comparar por identidade, por semelhança ou por diferença. Ô, João, mas eu sempre comparo só por semelhança. Não, você pode comparar por diferença também. Não é nenhum problema, tá? Vamos ver aí, ó. Comparação por identidade. O futebol da seleção brasileira vitoriosa, desculpa aí, gente, o exemplo, mas o futebol da seleção brasileira vitoriosa de Tite identifica-se com a qualidade técnica individual do inesquecível time tricampeão de 1970, pois em ambos há o brilhantismo encantador de alguns jogadores, bem como é um E, né? E um sentido de equipe e companheirismo visíveis e admiráveis. Quando não se destaca um ou outro jogador por sua performance particular, sobrevém a organização do grupo, do todo, que também, como se sabe, vence Copas do Mundo. Ô, João, que exemplo triste esse que você está dando. Pois é, gente, foi elaborado antes, né, da derrota brasileira. Vamos lá, ó. Comparação por diferença, e aí a gente, vamos ver aqui, ó. Aqui eu dei um exemplo só de comparação por identidade. Você pode comparar por diferença também, tá? Dizendo que, por exemplo, o time de hoje é muito diferente do time que ganhou a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994. Tudo bem? Eu só dei o exemplo aí de comparação por identidade. Olha lá, gente, mais um. Com dados estatísticos, aqui você vai ter que tomar cuidado, tá? Porque os seus dados têm que ser confiáveis. O redator apoia a sua introdução em informações estatísticas confiáveis. Não vai chutar, né, cara? Vamos ver, ó, pesquisas bastante recentes afirmam que cerca de 30% da população brasileira que se enquadra nesse perfil de consumo duvida da verdadeira eficácia dos produtos para emagrecer anunciados pela mídia de modo geral. Os outros 70% parecem capazes de fechar a boca e encarar a balança de frente, né? Então, caso você queira usar dados estatísticos, use-os, só que eles têm que ter a marca da confiabilidade. Você não vai chutar e falar assim, 1,97% das adolescentes na periferia de Teresina não usam métodos anticonceptivos. Gente, esse não é um dado confiável, tudo bem? Então, pode usar, sim, dados estatísticos, só que sempre confiáveis. Tá legal? Para não cansá-los muito, com muita teoria, daqui a pouco a gente volta a falar de estrutura, né? Tratando da parte do desenvolvimento e depois tratando da parte da finalização. Não vamos emendar uma coisa na outra agora, porque senão fica muito cansativo para todos nós. Tudo bem? E a ideia absolutamente não é essa. Tá legal, gente? Vamos lá. Sigam-me.